Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre boas práticas na escrita de uma discursiva, como escrever uma boa discursiva, quais os cuidados você precisa ter na hora de escrever uma discursiva e qual foi a motivação desse vídeo. Bom, primeiramente, porque eu estou desenvolvendo o Guia do Iniciante, que é uma playlist com várias orientações para quem está começando no mundo dos concursos, ou até para quem já é intermediário e não sabe, às vezes, algumas coisas. Então, eu vou colocar esse vídeo lá na playlist. E o motivo principal, pessoal, é o seguinte: nós tivemos o resultado das discursivas do concurso da Prefeitura de Senador Canedo. O resultado saiu terça-feira, dia 28. E de terça-feira do dia 28 até hoje, dia 30, eu estava elaborando alguns recursos de discursiva, tá? Para tentar majorar a nota de alguns candidatos. E eu, pessoal, percebi muitos problemas na escrita de vários candidatos, tá? E assim, eu não tô falando, pessoal, de coisas relativas a conteúdo, tá? Porque assim, a parte de conteúdo em uma discursiva, você vai aprender conforme você for estudando as disciplinas, tá? Não vai ter nenhum curso de discursiva que vai te ensinar sobre direito administrativo, direito constitucional, administração pública. Não vai ter esse curso, tá? Os professores que dão preparatórios para discursivas, eles até colocam alguns temas para o aluno treinar. Mas, obviamente, que numa preparação, você tem que ter domínio dos assuntos daquela disciplina que estará na discursiva para que você vá bem. Então, a parte de conteúdo você tem que dominar e você vai ficar bom nela, fazendo questões, revisando, assistindo aulas, lendo, enfim. O que a gente vai falar hoje é de aspectos mais técnicos na escrita, que é muito importante para você não perder pontos. E eu garanto para você, perde pontos, tá, pessoal? E aí o que que acontece? Eu pedi para um dos candidatos que me mandou a discursiva para que eu fizesse o vídeo baseado na discursiva dele. Beleza? E aí eu vou falar os erros e, obviamente, né, que eu não vou estar falando o nome do candidato, nenhuma identificação para manter o sigilo dele, tá? Mas ele me autorizou a utilizar a discursiva dele, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui uma página do Word, e aí a gente vai escrevendo, tá? Algumas coisas para que a gente consiga, né, estabelecer essas boas práticas, tá? Então vamos desenvolvendo aqui junto comigo, beleza? Então vamos lá. Boas práticas na escrita de discursivas, tá? Boas práticas na escrita de discursivas, tá? Beleza. Aí eu vou vir aqui, vou colocar um negrito e vou centralizar. Primeira boa prática. Qual é a primeira boa prática? Pessoal, primeira boa prática é letra legível, tá? Letra legível, letra legível. O que que acontece, pessoal? Eu vou até voltar aqui para minha câmera. Muita gente pergunta assim: Guilherme, eu tenho uma letra feia. Será que eu vou ser penalizado por ter uma letra feia? Não vai. Você não é penalizado por ter uma letra feia, desde que com a sua letra, quem estiver corrigindo consiga entender. Então você não precisa ter uma letra perfeita, aquela caligrafia exemplar, não precisa. Mas com a sua discursiva, quem for ler e corrigir tem que entender, beleza? Outra questão, Guilherme, eu não escrevo normal, né? Eu esqueci o nome da escrita, né? Eu escrevo com letra de forma. Tem problema eu escrever com letra de forma? Não tem problema, desde que quem estiver corrigindo consiga identificar as letras maiúsculas e minúsculas, beleza? Então a primeira observação é essa, tá? A primeira observação tá aqui. Letra legível, tá? Letra legível. E aí, vamos abrir aqui a discursiva do nosso colega e aí você vai perceber esses problemas. Olha só, pessoal, o nosso colega aqui, ele escreve em letra de forma. Mas aqui eu vejo um primeiro problema. É muito difícil da gente diferenciar o que é maiúsculo para minúsculo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó.
Nessa primeira linha aqui, o controle difuso, tá? O controle difuso. Essa discursiva aqui foi uma discursiva de controle de constitucionalidade, tá? E aí, olha só, pessoal, eu não sei se, ó, o O aqui parece que é a letra maiúscula, né? Parece, tá? E o C aqui parece que é a letra maiúscula também. Mas esse O aqui também me parece uma letra maiúscula, tá? Então, assim, para mim, se eu tivesse corrigindo, eu ia penalizar por isso, tá? E tem vários outros locais aqui. Olha esse trecho aqui. Pois bem, a declaração incidental, a gente até consegue visualizar que esse A tá um pouquinho maior, né? Dá para visualizar, mas mesmo assim, pessoal, ainda assim, eu acho que numa prova subjetiva, a gente tem que tentar eliminar todos aqueles fatores que possam desencadear dúvidas em quem estiver corrigindo, tá? Justamente pelo fato de ser uma prova subjetiva, tá? Olha só aqui, o Supremo Tribunal Federal pode. Perceba que também existe uma certa equivalência aqui. Apesar do S ser um pouquinho maior do que o U e o T ser maior do que o R, ó, perceba que ó, o T e o R eles estão praticamente aqui, ó, no mesmo tamanho, tá? Então, eu vejo problemas aqui nessa discursiva do candidato por conta disso. Apesar dele não ter uma letra bonita, não é um problema isso daqui, na minha visão. O problema é não ter uma diferenciação clara do que é maiúsculo e minúsculo, tá? E aí, a título de exemplo, eu vou mostrar uma discursiva minha, tá? Uma discursiva minha. Então, essa discursiva aqui foi de minha autoria. E aí você pode ver, eu escrevo em letra de forma, tá? E perceba aqui claramente a diferenciação que eu faço, tá? Entre letra maiúscula e minúscula. Então, olha só, a transparência. Dá para perceber o que é maiúsculo do minúsculo. Olha aqui, nesse sentido, dá para perceber o que é maiúsculo e minúsculo, e assim por diante. Então, mesmo que você escreva em letra de forma, tem que prestar atenção nisso daqui, tá bom? Outra observação importante, a questão do tamanho da letra, tá? Vou até colocar aqui, ó, letra legível. Na verdade, eu vou escrever aqui várias coisas, tá? E depois eu organizo isso aqui. Letra legível, tamanho da letra, e assim, tamanho da letra. Logicamente, pessoal, que você não pode ter uma letra muito grande, tá? Porque se a letra for muito grande, primeiro, que você vai perder muito espaço e aí você não vai conseguir escrever o tanto de conteúdo, o tanto de coisa que você deveria escrever. E além disso, não pega bem para o examinador você colocar uma letra muito grande, porque parece que você está tentando ali ocultar que você não sabe escrever tudo, mas quer preencher todas as linhas, tá? Então não é tão recomendável, tá? Que mais que a gente pode falar? Que mais? Então falamos aqui da parte do tamanho da letra e falamos da letra legível, tá? Outra observação importante: parágrafos, tá? Parágrafos. O que que acontece? Vamos pegar aqui a discursiva do colega. Os parágrafos dele aqui, pelo que eu identifiquei, são aqui na linha 1, aqui na linha 7, aqui na linha 11, aqui na linha 19 e aqui na linha 25, tá? Quais são os problemas aqui? Primeiramente, eu não percebo uma padronização no tamanho, né, no espaçamento do parágrafo, tá? Na primeira linha do parágrafo. Então, aqui a gente tem um tamanho, aqui já diminui, aqui parece que é igual ao segundo, aí esse daqui diminui ainda mais, e aqui eu acho que foi um parágrafo, tá? Eu acho, pode ser que nem seja um parágrafo aqui, mas eu acho que é. E depois aqui o parágrafo de conclusão é menor do que o primeiro. Então, assim, como que eu faço? Qual é o tamanho correto, tá? Pessoal, o tamanho correto, ele vai ser, em média, 2 centímetros, tá? Então, esse tamanho aqui tem que ser, em média, 2 centímetros, tá? Os professores de português falam que pode ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Então, assim, você faz a média, seria 2 centímetros. Aí você vai me falar, Guilherme, eu não tenho uma régua lá na minha prova. Como é que eu vou medir isso daqui? Eu vou até mudar aqui a câmera, ó. Você vai medir, pessoal, ó,
com essa tampinha aqui, essa parte, tá vendo? Esse pedaço aqui da sua caneta. Então, esse pedacinho aqui, vou virar a mão, ó. Esse pedacinho aqui, ele vai ter ali mais ou menos, tá? Mais ou menos 2,5 cm. Então, você vai utilizar essa pontinha aqui da sua caneta, né? Essa minha caneta é aquela caneta Bic. Vai utilizar esse pedacinho para você marcar o seu parágrafo. Beleza, pessoal? Muito importante isso daqui. Muita gente erra nisso, tá? Beleza. Outra coisa importante, tá? Outra coisa importante é questão das margens, tá? Margens. Margens. O que que acontece, pessoal? Em uma discursiva. Ah, tá, desculpa. E eu vou mostrar aqui a minha discursiva, tá? A minha discursiva. Pessoal, observa aqui que eu respeitei bonitinho, ó. Bonitinho. Olha só, vai descendo aqui. Se você vê que a linha que traça cada parágrafo, eu respeitei aqui perfeitamente, pessoal. Tá vendo, ó? Se você ver minha canetinha aqui, ó minha canetinha aqui, eu vou só subir, ó. Vou só subir. Perceba que tá muito parecido, ó, tá muito parecido. Só para vocês verem, nessa prova aqui, obviamente, que eu utilizei a minha caneta Bic, tá? Beleza. Qual que é a próxima, né? A próxima dica que eu vou dar em relação às margens, tá? Primeira coisa, em hipótese alguma, você não pode, tá, ultrapassar a margem aqui. Beleza, o candidato não ultrapassou. Nem a margem da direita, nem a margem inferior, nem a margem da esquerda e nem a margem superior. Você não pode fazer isso. Agora, tem outras coisas que você tem que observar. Quando você está escrevendo, não é recomendável que você deixe esses espaços aqui entre a sua palavra que você está escrevendo naquela linha e o final da frase, tá? Então eu vou colocar um X aqui nos locais que eu vi esses espaçamentos, tá? Então aqui tem um espaçamento entre essa letra aqui e o final da margem. Aqui tem também, mas aqui é o final do parágrafo, então não é problema, tá? Agora aqui é problema, aqui é problema. Aí aqui, aparentemente, acabou o parágrafo, né? Aí começa outro. Aí aqui, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho aqui, tem aqui também, tem aqui também. Tudo isso é espaço sobrando entre a última letra e a margem. Não é recomendável, tá, pessoal? Aí aqui, beleza, ele colocou bem juntinho, né? Aí depois, aqui é final de parágrafo, então não tem problema. Aí aqui já é problema de novo. Olha o tamanho do espaço aqui, olha o tamanho do espaço aqui, tá? Até aqui também, beleza? Então, assim, não deixe esses espaços aqui no final, tá? E aí você vai falar, não, Guilherme, mas é um problema, porque a minha palavra não vai caber aqui. Beleza, então o que que você vai fazer? Você vai fazer uma translineação. O que que é translineação? É quando você tem uma palavra que chega no final da margem, você não terminou de escrever aquela palavra. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma separação silábica e vai colocar um tracinho e vai passar o resto dessa palavra para outra linha, beleza? Ele até fez isso daqui. Eu vou apagar aqui esse primeiro, mas ele fez, olha só. Vamos ler aqui o que ele colocou. O controle difuso de constitucionalidade é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Aí aqui ele esqueceu de colocar a translineação, tá? Nesse caso aqui tinha que ter um tracinho bem aqui. Um tracinho, né? Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se algum outro lugar ele colocou. Ó, aqui também, ó. Olha só, atos normativos, aqui também deveria ter um tracinho aqui, tá? Devido à translineação. Então, toda vez que você estiver acabando a linha, mesmo que a sua palavra ela não tenha acabado, você faz a translineação, tá bom? Aí, para mostrar aqui para vocês, primeiramente, mostrando aqui, pessoal, o limite da margem com a minha última letra. Perceba, pessoal, que eu respeitei perfeitamente, tá? Tirando o final de parágrafo, que não é problema, perceba que os outros, ó, aqui não, né? Aqui eu deixei um espacinho aqui, né?
Aqui eu deixei um espacinho. Mas o restante, pessoal, perceba que eu deixei bem justinho aqui. E aí verifica-se aqui o tanto de translineação que eu fiz. Olha só aqui na primeira linha. Imprescindível. Então aqui eu fiz a translineação. Aplicação, aqui eu fiz a translineação. Responsabilidade fiscal, eu fiz a translineação também. E assim por diante, tá? E aí, uma dúvida que eu sei que você vai ter: esse tracinho da translineação, ele tem que ser do lado da letra ou embaixo da letra? Não tem problema, tá, pessoal? Perceba que aqui eu coloquei embaixo, 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 mas olha aqui, acompanhamento eu coloquei do lado, tá? Não é problema, tá? Você for colocar do lado ou embaixo, tá? Não é errado, beleza? Tá. Que mais que nós temos aqui? Tá, aí é o seguinte, outra coisa importante, pessoal, é que você não pode se identificar na sua folha de discursiva, tá? Na sua folha de resposta. Eu sei que isso parece algo meio óbvio, tá? Mas é bom sempre lembrar, tá bom? O que eu falei aqui? Eu falei das margens, né? E aqui eu esqueci de colocar, né? Translineação. E agora eu vou colocar não identificação, tá? Cuidado com isso também, porque tem muita gente que vacila nisso, beleza? E aí tem gente que pergunta assim: Guilherme, quantas translineações eu posso fazer na minha discursiva? Não tem limite, pessoal. Você pode utilizar a translineação quantas vezes forem necessárias, tá? Não é problema também. Beleza? Não é problema também. E aí, logicamente, que você tem que tomar cuidado com a sua divisão silábica, tá? Para você fazer uma translineação decente, você precisa fazer, né, a separação silábica de maneira correta. Porque se você errar a separação silábica, você pode ser penalizado, tá? E aí, eu não cheguei a olhar aqui, mas eu acho que esse candidato não errou nisso, tá? Eu acho que ele não errou, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, o que mais que nós temos para colocar aí? Uma coisa muito importante, tá? Muito importante, questão de rasuras. Guilherme, eu posso rasurar na minha discursiva? Pode, você pode rasurar. Não é problema, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas vezes que o candidato rasurou. Olha só, pessoal, aqui para mim é uma rasura, tá? Ele colocou que a lei, e aí perceba que ele colocou uma letra em cima da outra aqui. Isso para mim é considerado rasura. Então aqui lei aqui é uma rasura. Esse entre outros aqui também, talvez a gente possa considerar que seja uma rasura também, tá? Vamos descer aqui mais. É, Aqui também para mim é uma rasura, situação também é uma rasura. Aqui é uma rasura clássica, né? Aquele no ou ele colocou, ele rasurou também, tá? Isso daqui para mim também é uma rasura. Quando você faz, pessoal, esse riscado aqui para escrever a letra, também é uma rasura, tá? Aqui também é rasura, na minha visão, tá? Aqui também é rasura. Então você percebe que ele teve várias rasuras aqui. Agora, a grande pergunta: como que eu faço uma rasura no meu texto? Esse jeito que ele fez aqui, pessoal, é totalmente errado. Eu não posso rasurar assim, ó, rabiscando, ó. Eu não posso fazer esse rabisco. Não é uma prática recomendável, tá, pessoal? Não é uma prática recomendável. Rabiscar não é recomendável e ele pode ter perdido pontos por isso. Então, assim, qual é a maneira correta de eu fazer uma rasura? Simplesmente você vai fazer um traço na palavra, igual eu fiz aqui. Coloca um traço na palavra, escreve a palavra certa na frente e acabou. Isso é uma maneira de você fazer uma rasura bem feita. Vou mostrar aqui na minha discursiva. Olha aqui, pessoal. Aqui eu coloquei, aqui a palavra era dos, né? No que tange a aplicação dos recursos públicos. Então perceba que o dos aqui eu tinha escrito dor. Então o que que eu fiz? Eu coloquei uma linha, né? Eu rasurei, beleza? Vamos ver se eu tive outra rasura aqui.
Ver se eu tive outra rasura. Não, eu não tive outra rasura, né? Mas só para mostrar para vocês que é desse jeito que você faz. Você simplesmente coloca, né, um traço sobre a sua palavra que está errada e escreve a palavra correta na frente. E aí você vai perguntar também, Guilherme, eu posso rasurar quantas vezes? Não tem limite também. Você pode rasurar quantas vezes você quiser. Agora, qual o problema de você ter muitas rasuras? O problema é que você vai perdendo espaço na sua discursiva e vai ficando mais difícil para você colocar tudo aquilo que você quer escrever. Então, o problema é esse, tá? O problema é esse. Tá bom? O que mais que eu tenho para falar aqui? Uma coisa importante também que é bom colocar é, pessoal, utilize o rascunho, tá? Muito provavelmente, assim, eu não sei, tá? Mas provavelmente esse candidato aqui, ele não deve ter feito um rascunho tão bem feito, tá? Porque o rascunho ele serve para isso, serve para você ter uma prévia ali da sua discursiva e quando você passar a limpo para sua folha de resposta definitiva, fica mais fácil, né? Para isso que serve o rascunho. Então, assim, use e abuse do seu rascunho, tá? Fazer um bom rascunho é fundamental, mas é lógico, tá, pessoal, que eu sei que nem sempre você vai poder usar o rascunho. Por quê? Porque você não vai ter tempo, tá? Mas se você tiver tempo, pessoal, sempre dê a preferência ao rascunho, tá? E aí por isso que é importante você estabelecer uma estratégia de prova. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal falando de estratégia de prova para vários concursos, tá? Fiz isso para o TSE Unificado, TJ Goiás, UFG, Câmara de Goiânia, para um monte de concurso. E em todos eles eu falava: tenha uma estratégia de prova bem definida, principalmente pensando na sua discursiva, tá bom? Outra coisa importante, a questão do título, tá? Do título. Eu preciso ter um título na minha discursiva. Pessoal, o título, ele é, como regra geral, não vai ser obrigatório, tá? Mas se nas instruções da sua prova falar que precisa de um título, então use o título. Agora, na maioria dos casos, não vai precisar de título na sua prova, tá? Por quê? Na sua discursiva. Porque o enunciado não vai exigir. Então, assim, dê uma lida no enunciado da discursiva e veja. Lá fala para colocar título? Beleza, coloca o título. Se não falar, pessoal, não coloque o título, tá? Não coloque. O título, ele só vai ser necessário se constar no enunciado ou no próprio edital do certame, tá bom? E aí uma dica importante é o seguinte, se eu tivesse que fazer um título aqui, como é que eu faria? Eu colocaria o título aqui na primeira linha, tá? O título ficaria aqui, tá? Título, beleza? Eu colocaria aqui. E aí, pessoal, eu já começaria a escrever daqui, tá? A prática recomendável é que você não pule linha entre o título e o início do texto, tá? E eu vou desfazer isso aqui porque nessa prova aqui, obviamente, não teve título, tá? Beleza? Tá. O que mais? Pessoal, questão de siglas e abreviaturas, tá? Como que funciona? Na primeira vez que você colocar alguma palavra que tenha sigla ou abreviatura, o que você faz? Você vai escrever primeiramente por extenso, quando for a primeira vez, e vai colocar a sigla entre parênteses. E aí depois, quando você escrever novamente essa palavra, aí você coloca a sigla. E aqui, pessoal, esse candidato poderia ter utilizado a sigla. Olha só, ele colocou aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. Então, o que que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia ter colocado entre parênteses STF. STF. E aí, depois, aqui na frente, ele coloca Supremo Tribunal Federal de novo. Aí, na segunda vez, ele só colocaria, ó, STF. E aí, isso te dá mais linhas, né? Ou te dá mais espaço para você escrever.
tá? Aí, outro ponto que ele colocou, que eu lembro de ler, é Constituição Federal, mesma coisa, tá? Aqui no caso, ele já colocou a abreviatura, né? Mas assim, o recomendável é que primeiro ele escreva Constituição Federal, coloque entre parênteses, no caso aqui, CF, e aí na segunda vez, terceira, quarta, que ele citar a Constituição Federal, ele vai colocar a sigla, tá? Beleza? Tá? E aí, pessoal, tem que tomar muito cuidado para você não colocar as siglas, né, erradas, tá? Então, se você colocar uma sigla errada, você também pode ser penalizado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui siglas e abreviaturas, tá? É bom utilizar porque te dá mais espaço na sua discursiva, entretanto, cuidado para você não errar, tá bom? O que mais que nós temos? A outra coisa importante que é bom comentar é o seguinte: existem algumas discursivas que você tem um texto motivador. Então, por exemplo, para os cargos de fiscal ambiental, assistente social, eh, e e outros cargos, nós tivemos um texto motivador. Qual que é a dica? Pessoal, se você copiar algum trecho desse seu do texto motivador que veio para a discursiva, pode ter certeza que quem estiver corrigindo vai simplesmente desconsiderar. Vai desconsiderar. Tá bom, pessoal? Então, assim, falei aqui por uns 20 e poucos minutos. Eu acho que essas dicas aqui, pessoal, são fundamentais, tá? Cuidado com tudo que eu falei. Cuidado aqui com o espaçamento do parágrafo, com as siglas, abreviaturas, com as rasuras, com a translineação. Cuidado com esse espaço aqui no final, tá bom? Outra coisa que eu não falei, né? Que o candidato ele fez errado aqui. Olha que essa frase aqui, pessoal. Os tribunais, aí aqui era para ter colocado os tribunais estaduais, né? E aí o que que ele fez? Ele colocou estaduais na parte de cima. Pode fazer isso, pessoal? Não pode, tá? Não pode. Você tem que escrever na linha. Muito provavelmente ele deve ter escrito isso daqui, depois ele viu que ele esqueceu do estadual e aí escreveu aqui em cima. Pode ter certeza que o examinador deve ter penalizado ele com isso daqui, penalizado ele por conta disso daqui. A mesma coisa que nessa rasura, ó, ele rasurou da maneira errada, então ele perdeu pontos por isso, tá? E aqui ele escreveu em cima, tá? Em cima da rasura, né, na parte superior. Não pode também, e ele fez isso em vários locais. Olha o outro aqui. Também não pode fazer isso, pessoal. Não pode fazer isso daqui. Então, assim, pensa comigo, pessoal. Esse candidato aqui teve uma nota, uma pontuação lá no cargo dele. E só com essas besteiras aqui, ele perdeu ponto, tá? Imagina se essa perda de pontos custar uma vaga para ele. Se você não vacilar, tá? Se você não vacilar, você não vai ser penalizado com coisas bobas, tá? Porque tudo isso aqui que eu falei é coisa boba. É coisa que você que não tem, né, a técnica adequada para escrever a discursiva, você acaba sendo penalizado. Então, assim, de novo, a parte de conteúdo você fica bom estudando. Escrita de discursiva, você tem que ter as técnicas, ter esses macetes aqui, e quando você treinar, você não vai dar essa bobeira. Tá bom, pessoal? Então toma muito cuidado com isso daqui, tá? Apresentei também aqui uma discursiva minha. Ah, tá. Só para vocês verem aqui, ó, a questão das siglas, né? Olha só, Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o que que eu coloquei aqui? Entre parênteses, LRF. Aí a segunda vez que eu falo da LRF, eu já coloco a forma da sigla, né? A forma abreviada, né? Não sei se é sigla ou abreviada, mas enfim eu coloco aqui, tá? Justamente para eu ganhar espaço, né? Porque pode ser que uma pessoa fale, Guilherme, eu não sou obrigado a colocar uma sigla aqui, uma abreviatura, um LRF da vida. Verdade, você não é obrigado, mas isso te faz ganhar mais linhas, né? Mais espaço dentro de uma discursiva. Beleza, pessoal? Então,
Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá? Eu dei várias dicas aqui a respeito de escrita de discursiva, tá? Tendo em vista que eu estava corrigindo, fazendo recursos, né, de algumas discursivas de alguns candidatos do concurso da Prefeitura de Senador Canedo, beleza? E logicamente, se você está assistindo esse vídeo 1 ano depois, 2 anos depois, e se você estiver precisando de um serviço de recurso de discursiva, só mandar mensagem para mim, tá? Que eu faço para você, beleza? E lembrando tudo que eu falo sempre, tá? Mentoria para o TJ Goiás, só falar comigo aqui no WhatsApp, tá? Planilha de controle de estudos que eu apresentei em outro vídeo, tá? O pessoal gostou bastante. Link aqui na descrição também. E tudo aquilo, tá? Guia de estudos para o TJ Goiás, consultoria, tá tudo aqui na descrição. Se você quiser só falar comigo, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, manda mensagem também que será um prazer te ajudar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, já sabe, né? Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal, me siga lá no Instagram e é isso, tá? Bons estudos e até mais.